Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque está começando mais um NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor, convidados super especiais e de altíssima categoria. E antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje, como pedir nunca é demais, eu já quero pedir para você o seguinte: se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E é o seguinte, quando eu falo que os nossos convidados são especiais e de altíssima categoria, não é da boca para fora, viu? Porque hoje a gente está recebendo ele que é engenheiro agrônomo e gerente do IDR Paraná, Rafael Meyer de Matos. Rafa, muito obrigado. Que satisfação receber você aqui no nosso NPA 360. Olá, Marcinho. Olá, telespectadores. É uma grande satisfação aqui receber o convite para vir falar um pouquinho do nosso trabalho aí, enquanto servidor público, né, enquanto entusiasta aí do agronegócio paranaense. Rafa, a gente vai falar hoje sobre um assunto que eu vejo que está muito em alta, né, principalmente no setor rural, que é o cooperativismo. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo, você hoje está como gerente do IDR Paraná, é isso? Isso mesmo, Marcinho. Desde o dia 1º de abril do ano passado, de 2022, eu assumi a gerência regional, né, de Umuarama do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. O IDR Paraná, Marcinho, é uma empresa muito jovem, né? Ela foi criada no dia 31 de dezembro de 2019. E o IDR ele foi a fusão de 4 empresas que nós tínhamos na Secretaria de Estado da Agricultura, que é a SEAB, né? Então, o IDR é a fusão do antigo CPRA, que era o Centro Paranaense de Agroecologia, da Codapar, que era a empresa de desenvolvimento de negócios do Estado, do IAPAR, que era o Instituto de Pesquisa, e da Emater, que era a empresa de extensão rural, a qual eu sou oriundo, né? Então, em 2019, nós passamos por essa fusão e aí hoje nós fazemos parte de uma empresa que tem toda essa visão de desenvolvimento da agricultura do Paraná, né? Eu creio que para a nossa região aqui a gente vai lembrar mais da Emater, né? Que a Emater fazia um trabalho muito forte, né? Principalmente nessa questão, né, do pequeno e médio produtor. E hoje o IDR, você está mais na região aqui de Umuarama, você está na região AME-Rios. Isso. A regional de Umuarama, ela contempla os mesmos 21 municípios que fazem parte da AME-Rios, né? Então a gente coordena esse trabalho tanto na parte técnica quanto na parte administrativa, né, das ações aí da extensão rural. E o que o IDR tem feito nessa questão de desenvolvimento aqui para a nossa região? Hoje, depois da fusão, a gente saiu desse olhar só de acompanhamento do produtor, mas também para a parte de desenvolvimento. Então, a pesquisa também faz parte, né? Na região de Umuarama, nós temos 2 estações de pesquisas que fazem parte do polo do Noroeste, que a sede é Paranavaí, mas nós temos uma estação de pesquisa em Umuarama e uma em Xambrê também, onde nós temos algumas linhas de pesquisa. Que pesquisa desde o desenvolvimento de novas variedades, a exemplo, variedades de feijão, que nós tivemos lançado há poucos dias aí, né? Para ter ideia, o IDR Paraná, em 2022, fez o lançamento de 10 novas variedades, desde aveia, feijão, semente de cobertura, entre uma série, maracujá, entre várias atividades aí, o IDR tem um trabalho muito forte na questão da genética também. A parte da pesquisa, o IDR Paraná também tem uma raça de bovinos, que é o Purunã, né? Também desenvolvimento do trabalho da pesquisa. Além da pesquisa, nós temos reforçado o trabalho da agroecologia, desenvolvimento do orgânico, e tem também a parte da extensão, que é aquela parte que a gente está mais acostumado, que é o trabalho do dia a dia da antiga Emater, né? Atendimento ao produtor, a parte do crédito, assessoria, né? Tanto gerencial quanto técnica mesmo, tanto das propriedades quanto das organizações desses produtores também, né? No caso, as associações e as cooperativas. Eu tenho visto que agora no mais recente, né? Cada vez mais tanto o pequeno quanto o médio produtor, eles estão buscando se especializar mais, né? A gente está vendo a área, o setor rural se especializando, buscando mais conhecimento. Não está tão amador como antigamente. Antigamente era meio que não levado às coxas, não é isso, né? Mas era de uma forma menos profissional. A gente tem visto que nos últimos anos, isso já não está mais só para os grandes produtores. Os pequenos e médios produtores também estão buscando isso. E essa questão do Estado dar esse suporte, você vê que é importante isso. Sem dúvida. Mas, assim, como
qualquer atividade, o agro ele vem se especializando e cada vez mais ele tem um ambiente de concorrência, né? Então, isso é do capitalismo, é desse modelo econômico que o Brasil e boa parte do mundo adota, de que os melhores acabam tendo mais espaço. E isso é válido na agricultura também, né? E aí o serviço de extensão rural pública do Estado do Paraná tem esse olhar de dar essa condição dos pequenos produtores terem essas ferramentas de suporte também, né? Então, assim, o produtor assistido, acompanhado pelo IDR Paraná, ele não tem custo para ter esse acompanhamento. E aí acaba tendo acesso praticamente às mesmas tecnologias do que qualquer outro produtor tem, né? E a gente fala do IDR, a gente fala de desenvolvimento, né? E a gente vê que o setor tem se desenvolvido. Tanto é que o Brasil, né, o PIB do Brasil, quem praticamente mantém é a agricultura, é o setor da agricultura. E falando em desenvolvimento, quando a gente olha um pouco para um passado mais recente, quem tem contribuído muito para isso é o setor de cooperativismo, né? Falando de modo especial as cooperativas. Como é que surgiu esse setor de cooperativismo? Nesse ambiente concorrencial, uma forma da gente ganhar escala e ser competitivo dentro do mercado é justamente essa questão de se unir, né? Se eu tenho 10 sacos de soja para vender e junto com você que tem mais 10, para vender 20, talvez a gente tenha um poder de barganha diferente do que se eu vendesse sozinho. E esse processo de organização das organizações rurais, ele parte disso, né? A gente fala assim que dentro do cooperativismo o Estado do Paraná passou por ondas. Então nós tivemos uma primeira onda do cooperativismo na década de 50, onde tem um fomento grande e aí fruto disso saem essas grandes cooperativas que nós temos hoje, né? A exemplo Coamo, Cocamar e assim por diante, né? E a partir desse trabalho, na época a antiga Emater tinha já um trabalho de assessoria e boa parte dessas cooperativas foram assessoradas na época então pela Emater, né? Alguns diretores dessas atuais cooperativas foram extensionistas lá do Estado no período e acabaram levando à frente esses trabalhos, né? E quando a gente olha essa onda da década de 50, ela é muito parecida com essa nova onda que a gente vive nos dias de hoje, de fomento a essas novas pequenas organizações que a gente tem dentro do Estado, né? Hoje, quando a gente olha o ranking das 10 maiores empresas, das 11 maiores empresas do Estado do Paraná, 3 são cooperativas. A quarta maior organização, maior empresa do Paraná é a Coamo, a 10ª é a Cevale e a 11ª é a LAR, né? Então dá para a gente ter ideia dessa importância, né? Cerca de 20% das maiores organizações aí do Estado são cooperativas, são entidades, né, de pessoas que se organizaram para poder ter um poder de negociação melhor, né? E quando a gente olha essas grandes que nós estamos falando, elas também começaram desses desafios, né? Na Coamo, o desafio de implementar uma cultura nova na década de 50, que era a soja. Depois o desafio de ter lugar para guardar essa soja e poder comercializar isso junto, faz hoje a gente ter uma empresa bilionária, né? 50 anos depois, né? 50, 60 anos depois. Então, todo esse trabalho, ele é um caminhar, né? E aí a gente vê assim, esse setor das commodities, soja, milho, nessa primeira onda foi muito privilegiado, mas nós tivemos outras cadeias, como leite, como a olericultura, a parte de fruticultura, que nós não tivemos grandes organizações de destaque. E essa nova onda, esse novo fomento do Estado nessas organizações, talvez tenha esse olhar para essas outras cadeias também possa se organizar e possa, talvez, daqui 50, 60 anos, a gente ter novas Coamos, novas Cevales, novas Cocamares aí, nesses outros segmentos também, né? Porque a gente vê que antigamente ficavam muito mais na informalidade. Por exemplo, a gente pegar a pecuária leiteira, o pessoal que vendia o litro do leite na rua, de forma até que não era nem... tinha tanta fiscalização, né? Era meio de qualquer jeito, podia-se dizer, né? Mais informal. E hoje a gente vê que a cooperativa, a gente pode citar um exemplo aqui em São Jorge da Copeler. Então, eu vejo assim, não sei se estou correto na minha análise, as cooperativas veio para dar profissionalismo também para os pequenos e médios produtores, é isso? Sem dúvida. Mas sim, a gente não tem o ranking das maiores empresas de São Jorge do Patrocínio. Uhum. Mas se a gente fizer esse estudo, eu não tenho dúvida que a Copeler está entre as 5 maiores empresas de São Jorge do Patrocínio, né? Hoje o faturamento é muito expressivo, né? Para uma cooperativa de pequenos agricultores. E aí, assim, como que eles conseguem ter esse volume, essa representatividade que tem hoje?
muito em função dessa especialização dos produtores. Sozinho buscar informação, sozinho buscar uma tecnologia, talvez é muito mais complicado do que quando eu vou em grupo, do que quando eu consigo dividir esse custo, esse ônus de buscar as novas tecnologias. Então a cooperativa facilita muito esse processo, né? Eu me lembro que eu participei uma vez acho que foi de uma conferência, né, que teve da Líder, ali no Zanon. A gente viu pequenos produtores. Foi dali que eu comecei a conhecer um pouco mais a fundo a questão das cooperativas. Eu achei interessante eles trazendo, né? Porque às vezes o cara tem uma propriedade pequena e ele acha que ele não vai conseguir tirar de nada lá, né? A gente vê hoje pequenos produtores tendo uma vida financeira sustentável, uma vida boa, né, financeiramente, justamente pelo trabalho das cooperativas e por esse trabalho de informação, de levar conhecimento a esses produtores que até antes, alguns anos atrás, não tinha. Então, às vezes tinha lá, começava no leite, não dava certo, ele já parava, já desistia, enfim. E eu vejo que levar o conhecimento tem sido muito importante. A gente vê pequenos produtores se tornando médios produtores e crescendo no ramo. E falando especificamente hoje na questão da cooperativa, quais são posso assim dizer, os ramos de cooperativas que temos no Paraná hoje? Os ramos do cooperativismo ele é muito amplo. A gente vai desde cooperativas da área de saúde, a exemplo a Unimed, né? É uma que está espalhada no Brasil todo mundo conhece. Nós temos as cooperativas de crédito, tem crescido muito na nossa região, né? Aqui as 3 principais que nós temos, Cressol, Cicobi e Sicredi, são cooperativas de crédito também, muito nesse olhar de aquele lucro que ficaria para o banqueiro, a gente divide entre esses sócios, esses colaboradores, né? Esses donos da cooperativa, né? Então é muito forte. Mas assim, as possibilidades são infinitas, desde cooperativas de trabalho que reúnem profissionais, as cooperativas agroindustriais, agropecuárias, que vai desde as pequenas aí da agricultura familiar, como Copeler, como Copate aqui de São Jorge, até as grandes, Cevale, Cocamar, enfim. Mas tudo é possível, desde cooperativas de consumo, para um grupo de pessoas poder comprar produtos mais baratos, cooperativa de habitação. Aqui em São Jorge, até onde eu sei, existem cooperativas dessa modalidade também. Então, assim, o cooperativismo não tem limite. Ele não está só associado ao setor rural. Exatamente. O cooperativismo, né, quando a gente vai olhar na teoria, no histórico do cooperativismo, ele inicia em Rochdale, que é um vilarejo, um bairro entre Liverpool e Manchester, na Inglaterra. Então, o registro histórico, né, a primeira cooperativa documentada que a gente tem é de 1844, dos probos de Rochdale, né, os pioneiros de Rochdale, que eles enxergam alguns princípios, né? Em 1844 a gente está no auge da Revolução Industrial, né, da substituição da mão de obra braçal pela máquina de vapor, pelas caldeiras. E aí nós vivemos um momento que algumas famílias vão para a situação de miséria mesmo, de não ter produtos para consumo, né? E aí eles se organizam para comprar comida mais barato, né? E aí a partir dali eles fazem alguns princípios, e esses princípios ao longo da história foram revisados, mas eles compõem até hoje os 7 princípios internacionais do cooperativismo. Então as cooperativas de hoje, desde as grandes às pequenininhas, elas seguem aqueles mesmos princípios dessa primeira cooperativa documentada lá de 1844. Então, os princípios falam, né, da adesão livre e voluntária, da gestão democrática, né, que não é o tanto de capital que você tem dentro da cooperativa, mas sim cada pessoa tem o direito a voto igual, a questão do processo de intercooperação, o processo de interesse pela comunidade onde ela está inserida. Então, são alguns desses dos 7 princípios que faz esse jeitão do cooperativismo, né? Que deixa aquele olhar, talvez, de eu ganhar sozinho, mas eu ajudar a desenvolver, eu crescer junto com essas pessoas que estão no meu entorno, né? O próprio nome já vai dizer, né? Cooperativa, cooperar para crescer, né? Então, as cooperativas, eu vejo que é dessa forma, e isso que você falou é interessante. A gente tem visto bastante aqui na nossa região, cada vez mais cooperativas financeiras, a gente vê a própria Cevale mesmo sendo um grande suporte até na geração de emprego aqui para a nossa região, né? Pegando aqui São Jorge, Palotina, então é uma região muito grande, ao qual ela não só na indústria, mas também, né, nos barracões, enfim, ela gera uma renda muito grande, né? Ela proporciona renda a outras famílias também. Então eu vejo que esse setor ele é importante, eu tenho
ajudado no desenvolvimento, principalmente da nossa região. E é isso, Marcinho, quando a gente fala dos ramos do cooperativismo, eu falo que a imaginação é o limite. Nós temos na Espanha, na região do Bilbao, é uma região mais do interior da Espanha, lá nós temos um município que 95% de todas as entidades, de todos os comércios, de todas as fábricas, tudo que tem no município, são cooperativas. É uma experiência assim, fantástica do cooperativismo, ele é referência hoje para o mundo todo. Então, lá, assim, a pessoa que é funcionária, ela também é dona, também é consumidor. Então, assim, lá vai desde posto de combustível, universidades, tudo que você imaginar, eles têm no formato de cooperativa. É uma experiência muito enriquecedora. Assim, hoje nós temos vários grupos que vão para lá para conhecer essa experiência. Aqui na nossa cidade também, a gente tem até empresas no ramo de confecção que eles aderiram ao sistema de cooperativas, né, onde a pessoa que tinha o maquinário, ele possui uma porcentagem um pouco maior e o restante, né, divide entre eles ali. E tem dado certo também, é outro ramo que tem começado a se expandir aqui na nossa região. E a gente vem falando dessa questão de cooperar, principalmente dos médios e pequenos produtores, a gente fala disso também em questão de município. Porque se a gente for falar dos municípios pequenos, sofre muito com questão de logística, com questão de orçamento para poder trazer uma indústria muito grande. E eu creio que as cooperativas também têm ajudado nessa questão, na geração de emprego, nessa junção entre os municípios, né, Rafa? Sem dúvida. Quando a gente consegue uma grande empresa, uma grande cooperativa que tem a geração de emprego, fortalece os pequenos municípios que estão no entorno também. Eu sempre falo assim, Marcinho, o desenvolvimento ele não acontece em ilha. Então, quando eu tenho uma região, eu tenho um município que consegue um desenvolvimento, quem está no entorno vai vir junto, vai crescer junto, né? E aí está lá no princípio do cooperativismo, esse interesse pela comunidade, o interesse pelo entorno também do desenvolvimento, né? E aí isso com certeza fortalece esse processo do desenvolvimento, não só daquela localidade, mas de toda a região, o entorno, né? Os municípios têm aberto um pouco esse olhar, apesar de nos municípios a gente não tem como trabalhar no formato de cooperativas, mas as associações de municípios, os consórcios, às vezes para buscar soluções que para um município de forma isolada é mais desafiador, em forma conjunta isso facilita. A exemplo dos aterros sanitários, né, nós temos alguns consórcios que trabalham, né, em vez de cada município ter o seu aterro, eu posso ter um aterro coletivo de 2 ou 3 municípios, né, e eu diluo o custo. Né? Então, são estratégias que tem, né, todas as entidades têm buscado usar para fortalecer, para reduzir custos e ficar mais competitiva nesse cenário, né, nosso, que cada vez mais é desafiador, é competitivo. Né? E tem dado certo. Tem dado certo. A gente tem como exemplo aqui, nossa cidade tem 2 cooperativas, que é a Copat e a Coopeler. E a gente vê que com a chegada delas, quando se iniciou, a gente viu o crescimento. E eu falo porque eu te acompanhei, você teve ali junto, ajudando nesse início dessas cooperativas. Como é que começou? Aqui, qual foi a primeira cooperativa que se deu início, você lembra? Aqui em São Jorge, a Coopeler e a Copat, elas iniciam em períodos próximos, ali em torno de entre 2005 e 2010, né? Se eu não me engano, Coopeler 2007, acho que Copat um pouquinho depois, se eu não me engano, 2009. Mas justamente desse papel de fortalecer os pequenos agricultores. São Jorge do Patrocínio, pelo modelo de colonização, né, que a Companhia Melhoramento vem e faz a distribuição fundiária em pequenas propriedades, nós não temos grandes fazendas aqui. A maior parte são agricultores familiares, pequenos agricultores. E é uma característica da nossa região, né? Sim, não tem grandes no geral. propriedades, né? Alguns municípios têm algumas, né, um maior número de propriedades maiores, mas no geral são pequenos agricultores. E aí nós temos o desafio também de logístico de São Jorge do Patrocínio, né? Nós estamos, né... É a cidade mais longe da capital. Exatamente. A última parada do ônibus é aqui em São Jorge, tá? Vocês querem saber? Ó, o ônibus sai de Curitiba, a última parada dele é aqui, então... E isso traz um desafio maior também. Então imagina assim, ó... Quando a gente fala de Coopeler, olha no cenário, a gente fala num produtor de média de 150, 180 litros de leite por dia. Como é que um produtor de uma pequena produção dessa vai ser competitivo com um produtor que está lá em Castro e produz 1.000 litros de leite por dia? Né? Não tem comparação. Mas quando eu pego 2, 3, 10, 20, 250 sócios, que é o que a Coopeler tem hoje, produzindo essa média de 100, 150 litros, eu consigo competir com aqueles grandes produtores de casco, que hoje é o maior produtor de leite do Brasil. Né? Mas por quê? Por conta desse processo de união. E aí, quando eu tenho um volume grande, eu vou conseguir competir por preço para receber igual aqueles grandes produtores recebem de forma isolada. Né? Sozinho, jamais conseguiria. Né?
No sistema de produção, na questão de custos, isso também é verdadeiro. Porque em vez de eu comprar o insumo lá, o adubo, o remédio, em vez de eu comprar um saco de adubo, um saco de sal mineral, se eu juntar todo mundo e comprar um caminhão, eu também vou comprar mais barato. Então eu ganho nas duas pontas. E o cooperativismo, né, a Coopeler, a Coopat, tem conseguido fazer esse processo aqui para São Jorge do Patrocínio. Né? É uma junção, né? Você ganha na questão da matéria-prima, porque você tem mais para poder entregar, barganhar preço, e também consegue comprar porque você compra em mais quantidade. A gente está recebendo hoje aqui o Rafael Meyer, ele que é engenheiro agrônomo e gerente do IDR Paraná. A gente está falando aqui sobre cooperativismo e a importância das cooperativas no desenvolvimento rural. E a gente vai para um intervalo rapidinho, fazer aquela moral com o patrão. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais assunto com esse cara que é fantástico, um excelente profissional, Rafael Meyer, ele que é engenheiro agrônomo e gerente do IDR. Então a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos, porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas, porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Rafael Meyer de Matos, ele que é engenheiro agrônomo e gerente do IDR Paraná. E a gente estava falando aqui sobre cooperativa, cooperativismo, e a gente quer falar um pouco, Rafael, aprofundar mais sobre a questão do leite, a pecuária leiteira. A gente tem visto que a nossa região, principalmente, temos muitos pequenos e médios produtores. E como é que é o trabalho feito com esses produtores? A cadeia do leite, Marcinho, é uma cadeia muito importante, não só para a nossa região, mas para o estado do Paraná todo. Talvez pela facilidade de comercialização, por ser uma renda que a família do rural tem todo mês, é uma cadeia que está muito difundida em todas as regiões do estado. Mas também, como tudo, é uma cadeia muito competitiva, né? Hoje, né, o Brasil tem sofrido muito com a questão de importação de alguns derivados lácteos e produtos que chegam aqui no Brasil, às vezes, muito mais barato do que os produtos que nós estamos produzindo aqui. E isso traz um cenário competitivo, de desafio para esses produtores, né? Nós temos alguns estudiosos que falam assim que pequenos produtores que têm abaixo de 500, abaixo de 300 litros, quando eles vão para as indústrias, dificilmente eles conseguem viabilizar, né? Quando for fazer todos os custos de depreciação, de custo de oportunidade, nem sempre eles estariam viáveis na atividade. Mas a gente tem tentado dar uma olhada e a perspectiva para achar caminhos para essas famílias também, né? O cooperativismo que a gente vinha falando é uma dessas ferramentas, mas também a questão da agroindústria, né? De repente, se a gente começa a dar uma olhada para esses pequenos produtores, esses produtores de baixo volume de leite, deles poderem transformar o leite em outros produtos, queijos, a exemplo de Minas Gerais, o queijo da canastra. Hoje o pessoal vende peças de queijo a mais de R$200 o quilo. Então, entre eu comercializar 1 litro de leite a R$2,50, R$3 quando está muito bom, e comercializar uma peça de queijo a R$150, R$200, eu agrego muito valor nisso, né? E aí essas questões
dos produtos com diferencial de mercado, isso está muito em moda, isso tem ganhado muito valor, né? No mundo isso há muito tempo já se valorizava, mas o Brasil tem ido nessa linha também, né? E aí as nossas potencialidades aqui da nossa região são infinitas, né? E aí a gente tem várias possibilidades de poder trabalhar algumas ações assim também. E a gente falando do leite, né? A gente falando especificamente da Coopeler, que é uma empresa aqui do nosso município. A Coopeler, cada dia que passa, ela está na evolução. Tanto é que ela está com um produto novo agora, que foi um sonho, uma luta para poder implantar isso. E hoje a gente vê caminhando, se tornando uma realidade, que é o iogurte, né? É um dos produtos aí da Coopeler. Em breve aí vai estar nos mercados, né? Está em processo ainda de avaliação. O pessoal está mais interno, né, Rafa, esse produto? Sim. Hoje já é possível, né, as pessoas que tiverem interesse de conhecer, de ir até a sede da cooperativa e comprar o produto. O produto já está desenvolvido, já tem registro no Ministério da Agricultura, né, via CIF. Mas, Marcinha, como você falou, é a realização de um sonho, né? Nós estamos há praticamente 4 anos nessa luta do desenvolvimento do produto e aí eu me incluo nisso porque eu vivenciei boa parte dessa história, né? Bom, a cooperativa vem buscando esses caminhos também da diversificação, de agregar valor no produto leite, né, que é o produto dos associados. E aí o iogurte foi uma dessas ferramentas. Existem outros projetos, desde a produção de doce, de manteiga, né, requeijão. Mas a cooperativa também tem que ter o pé no chão e ir caminhando aos poucos, né, fazendo um processo de desenvolvimento. E dentro de todas essas possibilidades, o iogurte foi essa porta de entrada. O iogurte, num primeiro momento, os diretores da cooperativa, e eu tive a oportunidade de acompanhar essa visita, nós estivemos em Arapongas, visitando uma outra cooperativa da agricultura familiar chamada Copran, e lá nós conhecemos um produto deles. E o que mais chamou a atenção do produto deles era a qualidade. E aí isso ficou dentro dos diretores da Coopeler, essa preocupação em desenvolver um produto, mas um produto bom. E aí dentro dessa luta, desse caminhar, né, foi buscado assim, o primeiro ponto em trabalhar o iogurte, não a bebida láctea, né? Qual que é a diferença dos dois? A bebida láctea leva boa parte da composição dela com o soro de leite. O iogurte Coopeler não, ele é 100% feito de leite, né? Recentemente, agora, de um ano para cá, nós tivemos algumas alterações na legislação dos equivalentes nutricionais, né, dessa parte nutricional dos produtos, né, com redução de açúcares, pensando mais em melhoria de qualidade de vida. E aí esse iogurte da Coopeler também já atende os requisitos em quantidade máxima de açúcar, em conservantes, tudo isso. Então é um produto muito nobre. Tanto é que o pessoal, quando experimenta, ele chama atenção. Mas é como a gente falou assim, isso foi uma construção, né? Para chegar nesse produto, nós acabamos descobrindo, conhecendo um suíço chamado Joseph, que mora aqui no Paraná, e ele trabalha com esse desenvolvimento de produtos, que foi quem acabou assessorando a cooperativa aí em desenvolver esse produto, em ajustar os equipamentos para a gente ter esse produto de tanta qualidade quanto a gente tem hoje. E a gente tem visto que o Estado tem sido muito parceiro, tanto o Estado, tanto o município tem sido muito parceiro. E o que eu tenho acompanhado, e a gente percebe que é interessante, por mais que tenha recurso do Estado, por mais que o Estado seja parceiro ali, apoiando o município também, mas as cooperativas ela têm uma autonomia própria. Ela funciona como se fosse uma empresa privada mesmo, né? O Estado, ele é parceiro, porém ele não interfere como é que posso dizer, nos trabalhos da cooperativa, né? Ele é um parceiro que está ali ajudando, é isso? Sim, sem dúvida. O processo de gestão, a cooperativa tem autonomia para fazer as tomadas de decisões. E isso sempre foi desafiador, né? Eu, enquanto estava no papel de assessor da cooperativa, sempre tinha esse cuidado de, às vezes, dar o conselho, dar o suporte, mas não tomar a decisão pelos diretores, porque a empresa, a cooperativa é deles, né? E a gente está num papel apenas ali de aconselhamento, de assessoria. Mas quando a gente une, né, às vezes esse conhecimento externo com essa vontade de fazer dos sócios, a gente consegue achar os caminhos. É muito desafiador quando a gente fala nesse cenário competitivo que a gente já mencionou. Às vezes eu tirar dinheiro lá, guardar parte daquele capital que a cooperativa consegue para fazer novos investimentos. E aí o governo do estado e o município de São Jorge é muito valoroso nisso também, e enxergar isso de poder apoiar financeiramente. Então nós tivemos na Coopeler nos últimos anos tanto recurso a nível municipal, recurso a nível estadual e também recursos a nível federal que foram aplicados ali, pensando nesse desenvolvimento de produtos
para ter uma geração de renda em função desses novos produtos, né? Agregar valor na matéria-prima do leite. Em vez de eu mandar uma carreta de leite cru para outro laticínio processar, se eu puder processar aqui, vai ficar mais dinheiro para a gente de São Jorge, para esses sócios da Coopeler que estão aqui na nossa região, né? Então é nesse sentido que muitas vezes tanto o município, estado e União fazem esse tipo de investimento também nessas cooperativas aí da agricultura familiar. Isso é importante até mesmo para o próprio município, né? Vamos pegar um exemplo aqui como Palotina. Hoje a Cevale, ela tem uma importância gigantesca para o município de Palotina, não só para a região, mas, né, para Palotina especificamente, ela tem uma importância muito grande. Então, o município sendo parceiro, o estado sendo parceiro, ajuda também nessa questão das pessoas ficarem também, né? Investirem no município, estarem no município, não sair, né? Como a gente estava falando em off, a gente pega aí as cidades pequenas, cada vez mais as pessoas indo embora e ficando menos na cidade pequena. É até uma situação, né, que preocupa um pouco, talvez também por busca de novas oportunidades em polos maiores. A gente também vê um pouco essa questão dos municípios pequenos começando a pensar nessa questão de infraestrutura, investir mais em novas fontes de renda, até mesmo para segurar esse pessoal mais jovem. E a cooperativa é um caminho que eu vejo para isso, né? Principalmente falando aqui do nosso município, que a gente acompanha meio que de perto, e você principalmente acompanhou junto, ajudou ali. E como é que é? A gente fala de cooperativa, a gente está falando de várias pessoas. Como é que lidar com essas pessoas aí que é a grande questão, né? Tem que cooperar mesmo, né, para dar certo, né, Rafa? Como é que é isso? Isso. No Brasil, Marcinho, o cooperativismo ele tem um facilitador que existe uma regulamentação. Existem leis, né, a níveis federais, não é uma legislação nova, né? A legislação do cooperativismo no Brasil ela é de 71, né? Mas ela traz, de maneiras gerais, o funcionamento de qualquer cooperativa. Quais são as regras do jogo? E aí a pessoa, quando entra, ela precisa conhecer essas regras do cooperativismo. Então isso facilita um pouco esse processo da convivência também. Porque às vezes eu falo assim, às vezes dentro de casa, às vezes no bairro da gente, às vezes é difícil o convívio ali de se dar bem com todo mundo. Mas quando a gente passa a ter um combinado ali do que pode e o que não pode, facilita esse processo, né? E na cooperativa não é diferente, né? Nós estamos falando de uma empresa que não tem um dono. Nós estamos falando de uma empresa que tem, né, no caso da Coopeler, 250 donos, né? A gente fala de Cevale, tem 13 mil donos. E se todo mundo quiser mandar, né? Como é que isso vai funcionar, né? Então existe um regramento, existe uma forma de dizer como é que isso vai funcionar para também não virar bagunça, né? Então, assim, em qualquer cooperativa, o órgão maior que toma qualquer decisão são as Assembleias Gerais Ordinárias. Essas assembleias elas são obrigatórias pela legislação brasileira que aconteçam todos os anos. E aí nessa reunião, nesse evento, todo sócio tem o mesmo poder de voto. Indiferente se eu coloquei 10 mil reais para entrar e você colocou 1.000, na hora de votar o nosso voto é igual. Ele, né? Tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Por quê? Na cooperativa valoriza a pessoa e não o capital, né? Então esse é um dos princípios lá. O capital está associado à questão depois das porcentagens? Da distribuição das sobras, se tiver sobras, né? Então, conforme foi a movimentação, né, eu tenho direito a mais sobras do que aquele que movimentou menos. Mas se a cooperativa tiver prejuízo, isso também é verdadeiro. Quem contribuiu mais vai ter que arcar mais com o prejuízo. Mas eu falo assim, esse regramento que existe facilita um pouco esse processo da convivência e do jeito de ser cooperativa que a gente tem no Brasil, aqui no Paraná e no Brasil todo, né? A gente falando nessa questão do Estado, e o que o Estado pensa em fazer, tem alguns projetos futuros para ampliar esse setor? O Estado tem dado olhar principalmente às organizações, tanto associações, mas principalmente cooperativas da agricultura familiar. Então são aquelas cooperativas que pelo menos metade dos seus sócios são agricultores familiares, né? Tem o documento hoje que comprova isso, é a CAF, né? O Cadastro da Agricultura Familiar. E aí o Estado tem buscado desenvolver essas novas cadeias, né? Então, assim, soja e milho, as cooperativas que trabalham com esse ramo, elas estão muito consolidadas. Então, não precisa o Estado ficar pondo mais recurso nesse tipo de organização. Então, tem olhado mais para as cadeias da fruticultura, do leite, tem buscado muito. Tem olhado muito para as organizações que trabalham com a parte de legumes, de verduras, hortifruti granjeiros, que são cadeias que a gente precisa trazer um desenvolvimento maior também dentro do Estado.
Nós estamos indo para o 3º ano que nós temos um programa chamado Coopera Paraná. É um programa vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura, que busca dar tanto assessoria técnica, um acompanhamento de um profissional especializado na parte de gestão, na parte de negociação dessas cooperativas, e com alguma frequência tem lançado alguns editais de captação de recursos para essas organizações. Então, nesses editais, a cooperativa ela escreve um projeto, uma proposta de desenvolvimento. Isso é aberto para qualquer organização do Estado poder escrever, e esses melhores projetos eles são contemplados com esse recurso, né, de forma não reembolsável. Então, a cooperativa recebe o recurso e não precisa devolver para o Estado. Mas não é simples assim, né? O projeto tem que estar muito bem escrito, tem que ter um projeto de uma viabilidade muito boa para ser contemplado. O Estado já aportou cerca de 70, 80 milhões de reais, praticamente 80 milhões de reais, né, em 3 edições desses editais que nós já tivemos aí. E aí nós já começamos a ver muitos casos de sucesso. Um deles é aqui a Copeler com a produção do iogurte, que é fruto de parte desse recurso. Mas nós podemos citar assim, nós temos na região de Paranavaí a Cooper Santa. A Cooper Santa trabalha com laranja, com suco de laranja. E hoje a Cooper Santa ela tem exportado o suco de laranja dela para Rotterdam, na Holanda. Uma cooperativa de cerca de 50 agricultores, pequenos agricultores de laranja da região de Paranavaí, que estão vendendo suco na Holanda, né? Imagine, quanto que esses produtores sozinhos conseguiriam fazer isso, né? E assim vai, né? Nós temos cooperativas de ovos orgânicos, cooperativas trabalhando com cachaça. A infinidade de produtos é muito diversa aí dentro do cooperativismo, né? E a gente vê que o estado do Paraná nesse setor, tanto de cooperativas, principalmente no agro também, né? O Paraná tem se destacado muito, né, nos últimos anos. E a gente vê que a atual gestão tem buscado cada vez mais reforçar esse setor, né? Tanto com investimento, tanto com profissionalização também, profissionais especializados em cada determinado assunto, né? A gente vê o Estado muito isso. Em que nível o Estado do Paraná hoje está na questão de cooperativas? Né? Em que patamar o Estado está hoje no Brasil? Eu falaria que não só no Brasil, mas até a nível de mundo, hoje nós somos, de certa forma, referência em alguns aspectos do cooperativismo. No Brasil, o Paraná é o estado que mais tem cooperativas, né? E o volume financeiro movimentado em cooperativas também é o maior nacional, né? A maior cooperativa da América Latina está sediada aqui em Campo Mourão, né? Então, isso traz uma visibilidade para o Paraná muito grande na questão do cooperativismo. O cooperativismo ele vem crescendo no mundo todo. Hoje, a região do mundo que mais cresce em cooperativas é a África, né? Tanto é que os últimos congressos internacionais de cooperativismo acabaram acontecendo em Angola, nessas regiões, porque o número de cooperativas abertas lá é muito expressivo, né? Mas o Paraná, principalmente, o Brasil não tem ficado atrás, né? A região nordeste do Brasil também tem ampliado muito o número de cooperativas que trabalham às vezes com produtos extrativistas lá, desde açaí, aqueles produtos da Amazônia também tem ganhado um destaque muito grande. Até no setor de exportação, né? O Paraná, eu vejo que ele tem se destacado. Por exemplo, eu vi recentemente, acho que do frango, é um dos que mais exportam. A questão o leite também, o Paraná praticamente está ali em primeiro. Então, o Paraná tem se destacado muito nisso, né? Hoje existe um slot, uma campanha publicitária falando que o Paraná como o celeiro do mundo, né? Como o supermercado do mundo. Até porque a gente tem sido destaque, né? Desde da produção de grão, soja, a gente é destaque, suco de laranja é destaque em exportação também. As proteínas em gerais, tanto de boi, frango, porco e peixe, hoje o Paraná é o maior produtor de proteína, né? E aí isso também, muitas vezes, não sendo só o maior produtor, mas também sendo o maior exportador em boa parte desses produtos, né? Então o Paraná tem sido destaque em grande parte dessas cadeias, né? E esse crescimento está muito associado à questão da vinda da tecnologia? Sem dúvida. Porque a gente vê, como eu falei para você, no primeiro bloco a gente tinha conversado sobre isso. Do crescimento do pequeno e do médio produtor. A gente vê até esses pequenos e médios produtores adquirindo novas tecnologias. A tecnologia tem ajudado muito nesse crescimento, né? Esse processo da globalização que abriu os mercados do mundo todo trouxe, de certa forma, alguma responsabilidade para o Brasil em alimentar o mundo, né?
O pessoal fala assim, para os próximos 10 anos, nós precisaríamos aumentar em 80% a produção mundial em 20% a produção mundial de alimentos, né? E desses 20% que precisa aumentar a produção mundial de alimentos, 80% vem da América Latina. E dos 80% da América Latina, 70% é do Brasil. Então, por que isso? Porque o Brasil ainda é o país que tem área que pode ser, né, aumentado tecnologia, aumentado produtividade, né, para a produção de alimentos. E aí traz, de certa forma, uma responsabilidade para a gente também, nessa busca pelas novas tecnologias, né? Desde o cenário de startups, de novos produtos, a questão da sustentabilidade vem muito em alta, né, em buscar novos processos produtivos que agridem menos o meio ambiente. Tudo isso está nesse cenário do agro cada vez mais, né? E até mesmo com a questão da rede social. E isso é um intuito que a gente tem aqui no nosso programa, até trazer esses profissionais para a gente falar um pouco de diversos assuntos, né? Que nem eu estava brincando aqui em off, eu daqui 1 ano, gente, nossa, eu vou estar sabido, hein? Ó, só aqui, ó, vou estar um sabidão danado, só que não vou ficar exibido não, tá, gente? Só sabido, tá? Porque assim, a gente tem um turbilhão de informação. Então, eu vejo que as pessoas buscam muito informações na internet. Então, por mais que a gente tenha essa facilidade, por mais que existem tecnologias, mas é importante o profissional, né, Rafa? Sem dúvida. Porque por mais que às vezes facilite esses canais de comunicação, né? Se a gente olhar na história da empresa que eu trabalho, a Emater, há 10 anos atrás ninguém falava em atendimento remoto, né? Hoje é uma realidade, né? Muitas vezes o produtor manda uma foto de uma planta doente via WhatsApp, o técnico muitas vezes já consegue identificar, antecipar algumas questões de forma remota, coisa que antigamente não era possível, né? A questão dos drones, dos VANTs, cada vez mais monitoramento de pragas tem conseguido se fazer sem, às vezes, você precisar ir propriamente na lavoura, né? A agricultura de precisão, você ter um diagnóstico melhor, né, tanto de doenças, de fertilidade do solo, em função de tecnologias. Isso cada dia que a gente olha, tem alguma novidade aí dentro do cenário nacional, né? E é importante, essas informações são importantes, a tecnologia ela é importante, ela veio para ajudar, porém, a gente tem que estar embasado em boas informações, com profissionais que tenham de fato conhecimento, até mesmo para não se prejudicar ou fazer coisa aí que a gente vê que a internet existe conhecedor, né, e sabido de tudo. Todo mundo hoje, a gente brinca, né? É advogado, é médico, todo mundo é um pouquinho de tudo, né? Mas é importante, é por isso que a gente está trazendo aqui o Rafael Meyer, que ele é engenheiro agrônomo e gerente do IDR Paraná. A gente vai para mais um intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informação, com mais dicas, com mais conhecimento com ele, Rafael Meyer. Então, fique por aí, daqui a pouco a gente está de volta. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos, porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas, porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje aqui recebendo o engenheiro agrônomo e gerente do IDR Paraná, Rafael Meyer de Matos. A gente estava falando sobre cooperativismo, né, sobre as cooperativas, ele que é do IDR. Se a gente fala de desenvolvimento, a gente também tem que falar de preservação, né? Não tem como ter desenvolvimento, né, Rafa, sem preservar. E o IDR tem um projeto muito bacana que é a proteção de nascentes. Fala um pouco desse projeto, Rafa, para nós.
É isso mesmo, Marcinho. Quando a gente fala em desenvolvimento, principalmente desenvolvimento sustentável, a gente sempre entra em 3 eixos, né? A parte social, né? A parte econômica, mas a parte ambiental também. Hoje, todas as ações da parte da extensão rural no IDR, elas estão ligadas a 3 eixos, né? Ou a geração de renda, ou a promoção social e cidadania, ou a preservação ambiental. Dentro da área da preservação ambiental, nós temos um programa chamado Programa de Recursos Naturais de Sustentabilidade, com algumas ações, né? E uma dessas ações que tem ganhado destaque, né? Nós tivemos há poucos dias o lançamento lá em Curitiba, de uma ação de proteção de nascentes. Muito com o olhar de preservar um pouco a água, da gente se precaver um pouco com a questão da escassez hídrica. Talvez aqui na nossa região a gente acabou não percebendo tanto pelo privilégio que a gente tem das águas aqui. Mas assim, Curitiba, muitas vezes eu tinha água num bairro e o outro bairro estava em... Que é o racionamento. O racionamento, exatamente. Então, com esse olhar, foi lançada uma proposta pro Dia da Árvore de 2023, no dia 21 de setembro, né? Uma ação do governo do estado, através do IDR Paraná, de fazer o lançamento aí da proteção de 1.000 fontes, né? Esse é um trabalho que não é novo, ele já vem há vários anos sendo executado, né? Aqui em São Jorge nós já tivemos algumas ações desse trabalho, mas a ideia é identificar algumas nascentes, né? Algumas fontes de água, e fazer um trabalho de proteção, para que essa água tenha condição até de consumo, tanto para famílias ou para animais que tenham naquela propriedade, mas também de que essa mina fique protegida, né, para que ela possa produzir água aí para o ambiente, né, e aí para a captação também, se for preciso, de tanto, né, via Sanepar ou via outras fontes de captação que a gente tenha. E essa questão da proteção desse projeto eu achei interessante, porque ele engloba também, além do projeto, a questão do conhecimento, né, de ajudar, em parceria, por exemplo, com as escolas, aqui em São Jorge mesmo, foi feito com a Casa Familiar Rural, né? Trazer esse conhecimento também para as pessoas mais jovens sobre essa importância da preservação, né? Então, o IDR, ele sempre faz em parcerias com algum órgão. Isso. Mais importante, talvez, do que fazer a ação da proteção da fonte é o trabalho de educação ambiental, né? De você conscientizar, de você convencer as pessoas que estão naquele entorno da importância daquela fonte, né? Porque se a gente proteger e se abandonar, ninguém mais cuidar, daqui a pouco esse trabalho se perde também, né? Então, essa importância da comunidade, das pessoas que estão no entorno, entender essa importância da água. Hoje tem-se muito uma discussão do tal do PSA, o pagamento por serviços ambientais. Aquela pessoa que está lá na cidade, num centro urbano grande, talvez ela não tenha esse entendimento, essa noção que talvez para ela ter água na torneira da casa dela, alguém teve que ter um trabalho, um cuidado, ou abrir parte do seu patrimônio lá para que pudesse ter a produção daquela água. E talvez essa pessoa que está fazendo dispondo isso de parte do seu patrimônio, de parte do seu tempo para cuidar, talvez merecesse ter alguma remuneração, alguma forma de incentivo para fazer preservação. E o PSA vem com esse olhar, talvez de poder remunerar, talvez de poder ajudar essas pessoas que têm esse olhar, esse cuidado com a parte ambiental também. E as pessoas que têm interesse em aderir ao projeto, como é que faz? O que ela tem que fazer? O canal de entrada para o trabalho de proteção de fontes é via os escritórios do IDR Paraná, né? Então, aqui na nossa região, nós temos escritórios em todos os 21 municípios, né? É só procurar o escritório, a unidade, e deixar o nome lá que tem interesse ao trabalho. E o ideal é que esse produtor, essa pessoa que queira participar, se ela já tiver a identificação, a localização dessa mina, acaba facilitando, né? Até para a gente poder pôr isso no planejamento, na organização e ver os materiais necessários, tudo mais, para poder, na sequência, acabar executando o trabalho. E além desse projeto, o IDR tem mais alguns em vista para os próximos anos, né? Principalmente para esse ano de 2023. Quais são os projetos futuros do IDR? Nessa parte ambiental, tem-se a discussão do processo de retomada dos trabalhos de microbacias, né? Foi um trabalho já forte há vários anos, da gente ter esse olhar também da conservação de solo e água, né? Isso de forma integrada, então a gente conciliar os sistemas de produção de uma forma que não agrida tanto nem o solo, nem a água, né? Para que a gente possa ter permanência nisso, né?
Aqui no nosso cenário, a Itaipu é outra que acaba, de certa forma, tendo esse olhar também para a preservação de solo e água, porque ela acaba tendo impacto no lago de Itaipu em função desse solo que acaba indo pelos rios que nós temos da região lá para o lago de Itaipu, também acaba fortalecendo essas ações que temos aqui. Mas tanto na área social quanto na área de produção de renda, a gente tem focado vários projetos. Hoje, na região de Umuarama, nós temos cerca de 12 projetos, né? Então, a gente tem grupos de produtores assistidos em pecuária de corte, grupos de produtores assistidos na pecuária de leite, na parte de fruticultura, na olericultura. Nós temos um olhar para algumas famílias também com a questão da promoção social e cidadania, né? Então, a gente de vez em quando escuta o secretário Norberto falando assim, nós temos 2 agros no Paraná. Nós temos o agro das grandes cooperativas, das grandes propriedades, com um nível tecnológico muito bom, mas a gente também tem o rural que muitas vezes as famílias passam fome. E a gente precisa ter esse olhar para essas famílias também. Então, o trabalho de promoção social vem mais nessa linha, de dar suporte para as famílias, em às vezes ter um início de uma renda. Muitas vezes a gente tem alguns programas, né, como Família Paranaense, como Renda Agricultor, que fazem subsídios sem necessidade de reembolso, para que as famílias possam iniciar uma horta caseira, possam iniciar às vezes uma criação de animais, para que elas às vezes tenham até alimento para o próprio consumo da família, né? E aí, num segundo momento, sim, pensar em geração de renda, pensar, né, em desenvolvimento, né? Mas se eu estiver passando fome, né, a prioridade é outra, né? Então tem esse olhar também na promoção social. São destaques também que a gente começou a trabalhar para o ano de 2022, 2 projetos que a gente tem dedicado um tempo grande nisso, que é a questão das agroindústrias familiares. Então aquele produtor transformar a parte da sua produção. O produtor de leite que já faz o queijo, né? Aqui em Otônio nós temos um produtor que trabalha com a parte de rapadura e cachaça. Nós temos em Pérola a rota do queijo, né? Isso, em Pérola é destaque, né? Foi a primeira. Hoje no Noroeste, né? A rota do queijo nós só temos 3 propriedades cadastradas. E aí, com muita graça, a gente conseguiu cadastrar uma propriedade aqui em Pérola, que é do Lucas lá, né? Que está nessa rota, que é uma rota estadual, né? É um projeto, na verdade, de turismo, mas que traz junto a parte da agroindústria, né? Então, a família que trabalha com queijo, que agrega o valor, mas também recebe o turista para ir conhecer essa experiência da produção do queijo, conhecer essa experiência sensorial, né, de experimentar um queijo lá onde ele é produzido, né? E o turismo também, o turismo rural também é um projeto que a gente tem destacado bastante esforço aí para desenvolver esse olhar das rotas, dos roteiros aqui. Esse ano também a gente tem colocado muito esforço na questão da produção agroecológica, né? O governo do estado tem uma meta de até 2030 ter 100% da merenda estadual orgânica, e isso é bem desafiador, né? Então a gente tem menos de 7 anos aí para fazer a conversão de várias propriedades para poder atender esse mercado. Então hoje a gente tem um grupo de técnicos também dando esse olhar para os produtores poderem fazer a conversão e pararem de fazer a utilização aí de agroquímicos nas propriedades, né? Isso é interessante, porque por isso que a gente vê que o Estado está dando certo, está sendo destaque, né, nesse setor, porque tem investido. Você falou aqui em a questão social, né, em projetos sociais. Eu vejo que o projeto social só dá certo quando vê as pessoas saindo dele. Exatamente. Quando vê muita pessoa entrando é porque não está dando certo. Então, eu vejo que o Estado do Paraná é destaque por isso. Porque o interessante do projeto é que as pessoas saiam do projeto, não é aquela entre apenas no projeto. Quando as pessoas estão saindo é porque, de certa forma, o projeto deu certo, né, Rafa? A gente passou por um processo de projetização das nossas ações, a gente fala. E aí, quando a gente vai discutir projeto, a gente sempre fala assim, qualquer projeto ele tem que ter começo, meio, mas tem que ter fim também, né? E aí, eu preciso já ter determinado qual que é o fim, né? Onde eu quero que essa família alcance com aquela ação social, né? E aí poder medir isso, se está alcançando, se não está alcançando, por que não alcançou, o que eu preciso mudar para que realmente a gente alcance aqueles objetivos que estão estabelecidos, né? Outra coisa, a gente já acompanhou também a inserção do jovem. A gente tem aqui na nossa cidade a Casa Familiar Rural, tem alguns projetos, até que já vi você participando, que é o projeto do leite, como é que é? Criadores de bezerra. Isso, foi uma proposta que nós tivemos enquanto ainda estava na Unidade Municipal de São Jorge, de um clube de bezerras, né? Então a gente intitulou ele de Jovens Criadores de Bezerra, que a ideia foi fazer essa aproximação do jovem com os pais da atividade produtiva lá
da família, né? A ação foi muito legal, assim, acabou a gente alcançando frutos que nem a gente imaginava ali, de alguns jovens irem lá, assumirem a atividade dentro da propriedade junto com a família. E para você, Rafael, qual que é a importância, o tamanho da importância do jovem inserido na agricultura, no setor rural? Qual que é a importância do jovem estar inserido? Marcinho, quando a gente olha o agronegócio como um geral, a gente vê que algumas cadeias são... A grande agricultura é focada em algumas cadeias, principalmente de grãos, soja, milho, as commodities. A mandioca tem ganhado muito espaço na nossa região, a produção de carnes tem ganhado muito espaço na nossa região. Mas aqueles produtos, itens da cesta básica, o arroz, o feijão, o leite, essas coisas do dia a dia, o maior produtor desses alimentos é a agricultura familiar. E a gente passa por um processo de envelhecimento dessa agricultura familiar. E se nós não começarmos a fazer um processo de discussão para que esses jovens, né, assumam essas propriedades, tenham esse processo da sucessão, a gente corre o risco de, há poucos anos ou algumas gerações, a gente não ter mais esse formato de agricultura dentro do Estado, dentro do Brasil. E aí, quem que vai se responsabilizar por esses produtos básicos, né, itens básicos da cesta básica? Então, isso é bem desafiador, né? Merece uma atenção nesse cenário. E aí, quando a gente vai olhar os aspectos que faz ou não faz o jovem ficar no campo, aí isso é muito amplo. Vai desde a questão do acesso às propriedades, a questão de conectividade, né? Hoje a questão da internet é um desafio e muitas vezes impacta na questão do jovem ou não ficar, né? Então, são uma série de coisas que a gente também tenta, dentro da estrutura de governo, dar um olhar e tentar buscar algumas soluções para esse fortalecimento aí da agricultura familiar. Porque se a gente analisar há uns anos atrás, o trabalho na agricultura ele era muito mais braçal, né? E eu vejo que isso é um pouco que afasta o jovem, porque tenta buscar outros caminhos, não que seja mais fácil, mas não tem tanto esse trabalho braçal, o solzão na cabeça, sol quente, né? Então, às vezes, isso afasta. Mas a gente vê essa realidade mudando com a chegada da tecnologia, né? E isso que você falou é fantástico. Por quê? Porque se os jovens não assumirem, é a mesma coisa que a empresa. A gente tem falado também, a gente vê alguns temas sobre sucessão empresarial, porque é alguém que vai ter que assumir aquilo. E isso também é nas propriedades rurais hoje. E o Estado do Paraná tem buscado isso, buscado projetos que inserem os jovens na agricultura, no setor agrícola. Sim, nós temos algumas ações que com esse olhar, né? A exemplo, nós tivemos aí no último dia 15 desse mês o lançamento em Curitiba do Plano Safra Sustentável da agricultura familiar aqui do Estado do Paraná. No Estado do Paraná, e o único do Brasil, que ele subsidia as taxas de juros para financiamentos de projetos para mulheres e jovens. Então, aqui no Estado do Paraná, hoje, se um jovem ou uma mulher for financiar um projeto para eles dentro de uma propriedade rural, o governo do Estado paga o juro. Então, ele não vai pagar nada de juro, né? Então, aquele juro que já era subsidiado pelo Pronaf e era um juro baixo de 4%, 5%, 6% ao ano, o Estado do Paraná devolve esse juro para esse jovem ou mulher que for iniciar uma atividade no agro, né? Então, isso é uma forma de incentivo, de buscar que esses jovens se insiram nesse mercado, talvez possam continuar ali, né? Talvez o pai já tenha uma atividade, ele possa iniciar uma atividade paralela. A gente vê alguns movimentos também. Eu sempre falo assim, a nossa região foi a última fronteira agrícola do estado. Nós temos municípios que são mais novos do que eu, tem menos de 30 anos aí, né? Cerca de 30, 40 anos. Então a gente também está num processo muito novo ainda. E aí talvez a gente não tenha esse amadurecimento, esse nível tecnológico tão desenvolvido de infraestrutura da região. Nas regiões mais desenvolvidas, a gente vê alguns movimentos do pessoal que às vezes não tinha ligação nenhuma com o meio rural, de passar a buscar o meio rural como fonte de alternativa, que é o tal dos neo-rurais, né? Então, há pessoas ou casais, jovens que às vezes nunca teve ligação nenhuma com o campo, mas vai se estabelecer no campo, começar uma atividade agrícola em função porque começa a enxergar que talvez o campo é um ambiente melhor do que às vezes eu estar numa grande indústria, né? A nossa região, em alguns momentos, foi muito fortalecida a questão da costura, né? da confecção, né? E aí, às vezes eu fico me perguntando também, será que é mais penoso eu ficar o dia inteiro sentado na frente de uma máquina de costura ou talvez eu estar numa propriedade com leite? Então isso é muito de cada um, né? Mas lógico que a questão de estrutura, né, de acesso, internet, isso ainda é
um item que impacta muito as pessoas permanecerem, né? Terem ou não terem qualidade de vida no meio rural. Levar a tecnologia até esses lugares que alguns lugares não tem ainda, né? Sim, então exatamente. Acaba fazendo com que a pessoa saia, né? Principalmente os jovens, né? Até falando um pouco da realidade aqui, hoje a gente vê, teve uma migração muito grande das pessoas que moravam no sítio para a cidade. Quando começou a se investir em infraestrutura, vamos pegar o caso aqui de São Jorge, quando o Estado veio e começou a investir na infraestrutura, o pessoal começou a voltar para o sítio. A gente tem visto muitas pessoas voltando, comprando pequenas chácaras, voltando para o campo novamente. Então, a gente vê que para ficar é necessário também ter a questão da infraestrutura. Por exemplo, a gente pega uma cidade que nem São Jorge, tem asfalto. A pessoa antigamente pegava aquele barro danado na chuva, pega um barro para vir trabalhar na cidade ou para até mesmo vir na cidade. Então aquilo é um empecilho para ele. Hoje já não é mais. Por exemplo, a gente pega um bairro aqui, a Serra das Flores, dá 5 quilômetros, 7 quilômetros. Então é muito pertinho. Então, se tem uma boa infraestrutura, também tem a possibilidade do pessoal ficar no campo, e a gente vê que isso o Estado, né, tem feito bastante. Né? E outro aspecto que na sucessão pesa muito, Marcinho, mas eu vejo que ao longo a gente tem começado a superar essas barreiras, é a questão cultural. Né? Era comum a gente ver, há alguns anos atrás, os pais criarem os filhos falando assim, não, meu filho, né, vai crescer, vai estudar e vai para a cidade trabalhar. Não vai sofrer igual sofrer. Vai ser médico, vai... Né? Então esse olhar começa a mudar também. Por quê? Porque a gente passa a ter uma qualidade de vida maior. Mas é como eu falei, a gente está numa região muito jovem, né? Eu brinco com alguns colegas e falo assim, a gente tromba na rua com todo dia com as pessoas que derrubaram a mata que tinha aqui. Então, e essas pessoas que passaram esse processo da colonização, de abrir essas áreas, de derrubar essa mata no machado, no traçador, então foi um processo muito difícil. E é fácil de entender por que eles não queriam que os filhos ficassem. Mas hoje a gente começa a vivenciar uma geração que está enxergando o rural como uma nova oportunidade de qualidade de vida, desenvolvimento mais digna, às vezes, do que eu estar numa zona populosa, numa favela, igual a gente tem nos grandes centros, né? Com certeza. Gente, nós recebemos hoje aqui o Rafael Meyer. A gente poderia ficar aqui o dia, né? Mas o Rafa tem alguns compromissos também. Rafa, eu queria te agradecer mais uma vez. Está junto aqui com o Joaquim. E o Joaquim está junto aqui. Muito obrigado, viu, Joaquim? Um grande abraço. Eles que estão aí fazendo um belo trabalho aí à frente do IDR, aqui na nossa região. Muito obrigado, viu, Rafa, por você estar aqui e também pelo seu trabalho, pelo seu empenho com a nossa região. Muito obrigado, viu, Rafa? Mas sim, eu que agradeço o espaço e poder contar um pouquinho aí das histórias do nosso dia a dia de trabalho, né? E essas ações que a gente tem buscado também em apoiar o desenvolvimento aí da nossa região. Obrigado. E sempre que tiver alguma coisa nova, algum projeto novo, liga lá e vem para cá. Vamos junto levar essas novidades, boas informações para o pessoal, que eu creio que esse é o nosso objetivo, levar boas informações, né? Conhecimento, para que a gente possa ajudar a desenvolver a nossa região. Muito obrigado, viu, Rafa? E também quero agradecer a você que ficou aí até agora, mas antes da gente encerrar, eu quero pedir mais uma vez, como eu disse, pedir nunca é demais, né? Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga as nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude a que esse projeto possa crescer cada vez mais, porque sozinho a gente não é nada, viu, gente? Preciso muito de vocês, então ajude a compartilhar esse projeto, que é feito com muito carinho para cada um de vocês. E a gente fica por aqui e até o próximo episódio do NPA 360. Muito obrigado.